Olá, meus amores, que prazer estar aqui com este programa maravilhoso, o Novo Feminino, sempre trazendo convidadas incríveis, mulheres que revolucionaram, mulheres que causam, mulheres comuns que fizeram grandes feitos na sua vida e que estão aqui para compartilhar, para inspirar vocês. É um prazer imenso, né, estar aqui, né, de frente com todas vocês. Amores, a convidada de hoje, tá? É uma maravilhosa, linda, incrível, é a Michele Petri. Ela tem 40 anos, graduada em comunicação social, doutora em psicanálise, fundadora do app My Vibes, cujo objetivo é reprogramar a mente das pessoas para o sucesso. Bilíngue, mãe de um casal, esposa de sucesso e apaixonada por gente. Uau! Seja muito, mas muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui, que honra te receber aqui. Rê, eu tô impactada com a sua luz, tô impactada com o seu propósito. Você é uma missão linda em andamento, a honra é toda minha, obrigada pela oportunidade. Tô muito feliz, mas feliz num grau de vibração de 1000 Hz por estar aqui com você, porque eu sei que a gente vai impactar todas que nos ouvirem, toda a nossa galera essa que estiver audiência do outro lado, e eu tenho certeza que elas vão sair muito melhores do que elas entraram nessa entrevista. Ai, que coisa mais linda, a gente não enche o coração da gente aqui. Linda. Que presente, que pessoa. Vocês vão conhecer o que é esse furacão. Adoro mulheres assim. Não é? E vamos começar. Se não for pra impactar o mundo, a gente nem nasce, Se né? não é pra causar, não, a gente nem sai de casa, não é? Acho isso. Seja sobre protagonista, você aí de casa, tá? Seja protagonista da tua vida, tá? Coadjuvante não, meus amores. Bora lá então, Vamos porque lá. tem muita coisa pra gente falar. Com certeza. Primeira pergunta aqui deste programa é: quem é você, Michele Petri? Eu poderia, Rê, falar de todas as minhas competências técnicas e poderia, inclusive, falar de quem eu sou. Mas eu acho que eu não seria transparente com a audiência se eu não começasse dizendo que eu não me considero uma pessoa frágil porque eu fui a primogênita. Eu sou a primogênita de uma família de italianos e espanhóis. Eu sou a primeira filha, a primeira neta, primeira bisneta e primeira sobrinha das duas famílias, a materna e a paterna. E pelo fato de eu ter sido a primeira e ter sido criada para ser uma princesa, isso não me categoriza como frágil, mas eu também não sou antifrágil, porque eu enfrentei um divórcio litigioso dos meus pais aos 11 anos e eu tive que abrir mão desse castelo, desse ar principesco para assumir o trono de rainha que, embora eu não tivesse sido criada para assumir, Sim. eu tinha sido realmente criada para ser a princesa da família, era o que fazia o meu coração vibrar. Eu queria ser uma rainha, não queria ser uma princesa, eu não queria ser conduzida por um reino já pronto. Eu queria comandar o meu reino. Adoro, gente, você quer de arrepiar, Michele. Eu acho que foi no momento do divórcio dos meus pais que eu percebi que eu não era antifrágil. Que eu não era frágil, eu não era antifrágil, mas eu tinha uma característica que eu acho que foi o que me fez performar bem daí pra frente, dos 11 pra frente. Que foi perceber que apesar das dores, apesar dos rótulos, apesar do jeito como as pessoas me enxergavam, e às vezes eu contrariava isso, eu descobri que as líderes fracassadas amam agradar. E eu não era definitivamente uma líder fracassada. Eu era uma líder que tinha nascido com uma missão, e essa missão, que era eu mesma em andamento, estava pronta para acontecer de acordo com aquilo que eu sabia que eu ia ter que abrir mão. A vida é muito mais sobre o que você vai ter que abrir mão para se tornar quem você quer, do que sobre o que você vai ter que manter perto de você. Concordo. E foi nesse momento que eu percebi que a força do amor, ela é uma força motriz, ela move o mundo, mas é mais que isso, Rê. É você olhar para os outros amorosamente, entendendo quais são as nuances ali que permeiam a vida das pessoas e as expectativas que elas têm sobre nós, mas mais que isso, é o amor próprio que a gente vai segurar na gente e que vai ser o nosso colo quentinho para cair quando alguém não nos aprovar. Então, é muito sobre isso. A minha missão aqui hoje, então,
é ensinar a sua audiência, que está comigo também, que coisa linda, a amar mais e a sair daqui com um currículo mais poderoso, com um cérebro mais poderoso e performando de um jeito mais poderoso. Ah, eu não falei, gente. Olha quem é essa mulher aqui. É tudo de bom. Somos. Que prazer. Olha, eu tô mega feliz com esse encontro, com tudo isso. É difícil da gente falar quem, né? Essa pergunta eu acho ela difícil de responder. Quem é você? Né? Somos tantas versões aqui dentro. E não é sobre quem a gente é sobre quem a gente pode ser para ajudar alguém, né, Rê? Eu acho que esse é o olhar. Sobre o que a gente falava nos bastidores, sobre o quanto a gente pode ser vetor de melhorias e de revoluções. As pessoas falam muito em evolução, eu não. Eu gosto de falar de revolução, porque a evolução é você pegar mais do que você tem e tornar mais do mesmo. Você evolui aquilo que você tem. Agora, a revolução é você tirar o que você não quer em você, promover uma melhoria, mas também trazer coisas novas, nuances novas para você ser quem você nasceu para ser. Então, vamos em prol da revolução. Exatamente, é muito lindo. Pra gente, então, dar início agora a essa entrevista com esse ser humano aqui que eu estou apaixonada, e é de verdade. Eu quero voltar ao passado. Eu, como psicóloga, adoro uma história, porque a história conecta, né? As pessoas acham que a gente já nasceu pronta e não é sobre isso. E eu tenho certeza que as pessoas devem até ter curiosidade. Como foi a menina, Michele? Como foi a tua infância, né? E dentro dessa fase da tua vida, dessa infância, o que você traz, né, hoje para essa mulher que você se tornou? A primeira coisa da qual me recordo era do amor dos meus pais por mim. Como eu fui a primeira e os meus pais eram muito jovens, eu acho que eles tinham esse comprometimento em fazer dar certo. Eles tinham um sonho de fazer a família dar certo. Sim. E eu era a assinatura daquele sonho, do roteiro que eles tinham construído. Então, eles foram muito amorosos comigo. Eu tenho memórias incríveis, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai. Por eu ter sido a primeira, não apenas filha, mas também neta, sobrinha e bisneta, e ter conhecido os meus bisavós também, sim, que eram os meus nonos, porque tinha essa parte italiana até... A parte italiana era mais presente porque existiam os bisavós e já na parte materna eles não existiam mais. Então eu tinha muito contato com a ancestralidade da minha família, o que era incrível, porque todos adoravam me contar histórias, né? Então era bacana porque eu conhecia quem eram as mulheres da minha vida antes mesmo de elas terem a oportunidade de me contar, porque algumas nem estavam mais com a gente. Olha que incrível isso! Eu acho que isso foi muito importante, Rê, para me desenvolver como mulher, sabendo que eu era fruto dessas que já tinham vindo antes construir esse caminho para mim. Então, eu cresci com esse respeito pelas mulheres da família muito latente em mim, muito grande. E aí, numa vila... Eu sou de uma família de classe média alta, então eu tive todo o respaldo de uma casa confortável, de pais comprometidos, de funcionários incríveis que faziam com que eu me sentisse mesmo uma princesa cheia de serviçais, e eu era apaixonada por todos eles. E com 11 casas, muitas crianças, era uma espécie de condomínio aqui em São Paulo. E então eu tive uma infância que foi raiz, mas ela também foi projetada para ser fantástica. Não. Amores, eu falei que ela é maravilhosa, tá muito bom aqui, mas a gente vai fazer uma pequena pausa. Até mais. Bom, fazer esse programa, o Novo Feminino, com essas poltronas maravilhosas, fica até fácil, não é mesmo, querida? É verdade. E eu tô aqui justamente para falar da Plenitude Design, que são nossos parceiros aqui neste programa maravilhoso, o Novo Feminino. Gente, sofisticação, conforto, design, há mais de 25 anos com fabricação própria, 5 lojas espalhadas aqui em São Paulo. Eles são especialistas em poltronas reclináveis e a gente está encantado com essas poltronas. Ficamos brincando aqui, não é mesmo? Ai, sim, gente, olha. Você também merece esse carinho e esse luxo. Exatamente, o Plenitude Design. Não se esqueça. Voltamos, meus amores, com essa mulher incrível, Michele Petri. Amada, vamos continuar aqui essa história de vida desse furacão, dessa mulher que chega chegando, que impacta com tanto amor, com tanto conhecimento, com tanta energia.
Amada, aqui, ó, tenho certeza que você tá querendo saber aqui como que você começou. Você começou a tua carreira, vocês vão ouvir agora, gente, essa parte maravilhosa aqui. Você começou a tua carreira na adolescência, que é uma fase desafiadora para nós mulheres, né? Hormônios, não é criança, mas não é um adulto e tal, aquela cobrança, enfim. Você começou muito cedo, você foi emancipada aos 17 anos. Como foi se tornar uma pessoa pública tão jovem? Como você lidou com esses anseios, inseguranças, medos, né? De onde veio tanta garra e coragem para fazer acontecer e se tornar essa mulher que você é hoje? Aconteceu uma coisa muito interessante, Rê, no começo da minha adolescência, na pré-adolescência para adolescência. Os meus pais se divorciaram. Então, todo aquele castelo que tinha sido irretocável na infância, ruiu. E tem uma coisa interessante sobre o divórcio, sobretudo quando ele é litigioso, é que os filhos não são poupados. Não há como poupar, não é uma decisão coerente e pensada, né? E eu, como primogênita, eu sou a primeira de 3 meninas, Bárbara e Stephanie são minhas irmãs caçulas, eu fui a mais impactada porque eu era a que mais entendia ali o que estava acontecendo. Apesar de eu não compreender o modus operandi, eu não reconhecia meus pais no que aquilo tinha se tornado. Sim. E da riqueza, da abastança, da fortuna, de uma vida incrível, a gente ruiu sob todos os aspectos. Nossa. Então, o meu pai foi desligado de uma multinacional onde ele era um dos CEOs. A minha mãe, que tinha aquela vida de dondoca, precisou perder o rebolado, se reinventar. E aconteceu uma coisa ali que foi muito marcante para mim. Eu comecei a trabalhar como fada num buffet infantil aos 12 anos. Foi um jeito que eu encontrei de... O meu pai não conseguiu lidar com tudo aquilo. Meu pai desapareceu das nossas vidas. Quando eles se divorciaram, meu pai sumiu. E de verdade sumiu. Não deixou nenhum tipo de contato. Nossa. E a minha irmã do meio, a Bárbara, era muito ligada ao meu pai. Eu sempre fui mais ligada à minha mãe. E ela era mais ligada ao meu pai, e ela sofria demais, ela começou a ter convulsões ali, e ficou muito grave a situação. Foi um poltergeist familiar o que aconteceu com a gente ali. E aí, fazendo um aniversário, a gente estava passando por tanta necessidade, Rê, e eu não sabia lidar com tudo aquilo, eu não tinha sido preparada para aquilo. Nossa. Era muito difícil, era muito forte, era choro, era falta. E aí eu fui fazer um evento de fadinha, já estava trabalhando há algum tempo, e eu me troquei numa sala onde ficavam os presentes da aniversariante. E a Bárbara, minha irmã, louca para assistir um filme, que eu não me recordo o título agora, mas a gente não tinha a menor condição de comprar VHS, porque a gente estava passando por realmente todo tipo de necessidade. Né? E eu vi a fita ali. E eu peguei a fita. E eu falei, eu vou levar para ela. Com certeza ninguém vai sentir falta disso. Eu não estava roubando porque eu tinha me tornado uma ladra. Sim. Eu estava pegando para trazer um pouco de conforto para minha irmã. Para que ela parasse de ter as convulsões que ela vinha tendo, que ela podia morrer. Enfim, eu estava com medo de perder de novo. E aí eu dei essa fita, mas eu fiquei com o meu coração me acusando e eu não fiquei confortável na situação. Então eu procurei a dona desse buffet e disse para ela, eu falei, olha, eu peguei e eu quero pedir desculpa e foi muito difícil. E o posicionamento dela, quando eu contei o contexto todo, ela disse para mim, me fala, eu quero dar uma VHS por mês para você. Para sua irmã, e eu vou repor essa fita para aniversariante, porque isso não aconteceu. Ela falou, não foi certo o que você fez, mas foi certo você se arrepender e vir aqui contar a verdade. E nesse momento, Rê, eu entendi que no caminho da dor, a gente cruza com gente que é bálsamo. Só que a gente só cruza com bálsamos em formas humanas se a gente se permite dizer, eu errei. Sim, reconhecer. Que foi o que eu fiz. Muito lindo isso, gente, tá? E eu nunca contei isso em nenhuma entrevista, assim. Pessoas da minha família sabem, é a primeira vez que eu trago essa história. Que coisa! E que foi uma história muito marcante para mim, porque podia ter sido um evento vexatório, que não representasse os meus valores, os meus princípios, mas aquilo me incomodou tanto, e foi aí que eu também vi o quanto valor que a minha mãe tinha inserido em mim, e o meu pai, e toda a minha família, eram latentes. Eu não fiquei confortável. A base estava pronta, né? E os valores, gente, a gente tá falando, esses são valores, né? Que são muito mais fortes
Que coisa linda. E aí eu trouxe... Que gratidão de compartilhar isso, gente. É forte. É muito forte. E assim... E é um reconhecimento, trabalho assim, nós não somos perfeitos. Exatamente. A gente tem que humanizar. Se cobrar, vamos humanizar, reconhecer e seguir. Consertar, vai lá, pede desculpa. Reconhece nobre que demais você... isso. E além da nobreza, tem uma coisa aí, Rê. Eu acredito muito, de verdade, com toda a força da minha alma, que quando a gente se coloca numa posição de reconhecimento sobre a nossa humanidade, o universo conspira para que você nunca mais precise passar por esse tipo de situação. Exatamente. E foi o que aconteceu. Desse ponto em diante, eu não podia entrar na adolescência sem contar esse fato. O que aconteceu comigo? Eu cresci, sob todos os aspectos. Eu cresci emocionalmente, eu me tornei um mulherão e eu percebi que eu tinha me tornado uma mulher que chamava atenção, bonita. Uma mulher que mexia com as pessoas. E aí, desde pequena, o sonho da Paquita, o sonho da TV. Aos 8 anos, quem nunca, né? Quem nunca, gente? Eu também queria ser Paquita. Não é? Aos 8 anos, eu já desfilava na Band, num programa chamado Ele e Ela. Eu fui descoberta numa aula de balé clássico por uma Hunter da Band. Aí desfilei, meu pai, super ciumento, me tirou. Aí eu voltei. Quando meu pai já não estava mais na família, eu retornei para a TV, também para a Band. Aí fiz carrossel no SBT, o carrossel brasileiro. E comecei a performar na TV, a fazer várias coisas. E aí, dessa adolescência toda que eu retorno para a TV, eu começo a perceber a diferença, Rê, da gestora fracassada para a gestora que tem resultado. E isso é uma coisa que eu acho fundamental a gente dividir. A gestora fracassada, ela tem todas as respostas. Então, é assim, ó, é a pessoa que ela performa na vida querendo ensinar o tempo todo. A gestora de sucesso tem todas as perguntas, ela aproveita toda a oportunidade para se abastecer. E eu pensei, eu tenho que me tornar essa gestora. Nossa, que incrível. Se eu quiser trabalhar com pessoas, se eu quiser me trabalhar e me curar dessas feridas todas que eu estou carregando e que eu não pedi para viver, eu preciso ser uma gestora de sucesso. Então, eu comecei... O meu desejo de fazer comunicação social veio daí. Nossa, incrível. Quando eu fui crescendo e fui conquistando, até chegar à minha primeira capa com 17 anos, e que eu definitivamente me emancipei financeiramente, foi meu primeiro grande cachê, e aí eu comprei o meu carro, e eu pensei, uau, eu estou conseguindo dar essa volta, e a família ainda passando por algumas dificuldades, já não tantas, mas a gente enfrentando algumas coisas ali. Minha mãe, as irmãs, enfim. E aí eu comprei meu primeiro carro e eu pensei, acho que eu estou no caminho certo. E aí eu falei para minha mãe, olha, eu quero fazer faculdade, mas eu quero ter certeza que eu vou conseguir dar vida a esse sonho, eu quero que você se exima disso, eu quero assumir essa responsabilidade. E ela falou para mim, a gente está junta. E ó, o que for difícil de fazer... a gente faz mais rápido para a gente não chegar à exaustão. Que mãe maravilhosa que você teve. Tive. Que Minha mãe foi responsável por tudo que eu sou. Assim, Nossa. É minha diva, que já não está, infelizmente, entre nós. Mas eu tenho certeza que é um anjo. E eu honro a minha mãe e vou honrar o resto dos meus dias, porque ela foi a grande mulher da minha vida. Substituída apenas pela minha filha, que agora roubou meu coração. Continuando aqui, porque é muito assunto. Já que você tocou nesse ponto, eu quero saber, né? Você é casada, tem 2 filhos, 8 pets, né? E eu imagino a curiosidade das pessoas de saber quem é você nesses papéis, né? De mãe, de mulher. Eu não teria nenhum álibi para ser uma mãe medíocre. Tá. Primeiro, porque eu não tive uma mãe medíocre, portanto, eu não tenho essa modelagem. E segundo, Rê, que eu sempre tive a consciência, eu me lembro que em 1994, eu tinha 12 anos quando o Ayrton Senna morreu, mais uma vez a minha mãe entra em cena e diz assim para mim, você já reparou que o carro de Fórmula 1 não dá marcha ré? Então eu profetizo que você nunca vai andar para trás na sua vida. No dia em que o Ayrton Senna morreu, que foi aquele impacto, dia 1º de maio de 1994, eu nunca esqueci essa data, porque nesse dia ela lançou uma profetização a meu favor, dizendo que eu nunca daria um passo para trás, que todos os meus passos seriam para frente. E assim eu segui. 12 anos eu tinha, e eu fui assim na minha adolescência. Minha adolescência foi marcada por 2 pontos muito importantes, que foram
o poder da beleza e o poder da declaração. Então, eu usava a minha beleza para performar financeiramente ali na TV, Sim. nas capas que eu comecei a conquistar, e o poder da declaração. Minha mãe me diz que eu só vou andar para frente, eu só vou dar passos para frente, eu vou dar passos largos em prol do meu crescimento. Nossa, então, foi assim. Que história foi muito maravilhosa. forte. E aí, quando eu me tornei mãe, eu me casei com meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar aos 19 anos e a minha mãe era tão protetora que eu fui, possivelmente, a última da turma a iniciar minha vida sexual perto dos 20 anos, porque minha mãe me protegia demais. Sim. Por conta do meu pai já não estar presente. Nessa fase já tinha retornado, imagina, né? Mas ela sabia o quanto a minha beleza mexia com as pessoas, então ela estava sempre ali como uma leoa me protegendo. Ai, sempre muito presente. E aí eu começo a namorar, e uma paixão avassaladora. A gente se conheceu, eu com 19, ele com 23, quase 24. E eu me lembro que no comecinho, assim, eu fiz aquele jogo de sedução de não ficar rapidamente, de não partir para essa cena sexual rapidamente. Então, eu fiz um jogo para garantir que ele me olhasse com o respeito que eu merecia ter. Eu não era mais uma, eu era a única. E aí, eu falei para ele, eu sou mulher para casar. Então, se você começar a namorar comigo, você saiba que eu vou namorar, eu quero aliança de compromisso, eu quero ficar noiva, eu quero casamento, eu quero filhos e eu quero animais na minha casa. Essa sou eu. Que importante! Você já sabia desde muito? Já sabia. Eu sabia que eu tinha nascido para nunca andar para trás. E a evolução de um relacionamento é essa. Então, minha mãe deixou muito claro na minha mente, você é um carro de Fórmula 1, você só vai para frente. Adorei essa metáfora. Quantas metáforas você traz, né? Que coisa mais... A minha mãe era muito metafórica, mas sempre metafórica para o poder pessoal que eu tinha que ter. Então, quando eu me caso, e aí nasce o meu filho, Arthur, que hoje tem 13 anos, o primeiro menino da minha família. Nós éramos só mulheres ali, minha mãe, minhas duas irmãs, enfim, uma família marcada pelo feminismo ali, pelo mundo rosa e aquela coisa do glitter poderoso. E aí nasce meu filho, nos convidando a conhecer esse mundo azul. Nossa, esse outro papel que ele se tornou o rei. Ele se tornou o rei. Amada, eu tô aqui imensamente feliz. Eu tenho 1 milhão de coisas aqui para te perguntar, mas o nosso tempo está acabando, meu que amor. Pena, Rê. Vai ter que ter parte 2 aqui. Com certeza. Eu tenho certeza que a gente vai ter que continuar, porque tem ainda todo o trabalho que ela faz aí, que ela desenvolve, que as redes sociais, vou colocar aqui agora. Mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando. E eu queria que você deixasse, que você olhasse para essa câmera e desse uma mensagem para as mulheres que acompanham do Novo Feminino. Tem parte 2, tá? Já vou dar spoiler aqui. Com certeza. Eu só vou falar da minha filha Caterine, que é a rainha, porque depois ela assiste a entrevista e diz assim, você disse que o Tuti era o rei. Então, Caterine, linda, uma mini Michelle. Maravilhosa. Mas numa versão muito melhorada, porque Deus sempre capricha mais nas próximas gerações. Sim. Então, é a minha rainha maravilhosa. Os meus filhos, rei, a minha família são tudo que eu tenho de mais importante e são totalmente o meu norte para ser a pessoa que eu gostaria de ser, cada vez mais ajudando as pessoas a se tornarem aquilo que elas nasceram para ser. Fácil nunca será, mas é possível ser prazeroso e amoroso. E esse eu acho que é o grande barato da nossa vida. Agora o recadinho para a nossa que audiência. Linda! Eu quero convidar vocês a utilizarem a lição da fauna no propósito de vida que vocês têm. Todo problema que vocês enfrentam hoje tem solução na própria natureza de vocês. Já está dentro de vocês. Vocês só precisam buscar. Quando eu tinha 24 anos, eu tive um tumor no ouvido esquerdo que levou ao meu tímpano. Eu tive que reconstruir um tímpano, eu tenho um tímpano artificial. E eu tinha um álibi muito poderoso para desistir da minha história. Porque toda vez que eu ia ao hospital para fazer a manutenção desse tímpano, eu escutava as pessoas dizendo que elas tinham desistido de viver porque se elas tivessem o poder de voltar antes do tumor, elas perdoariam mais, elas amariam mais, elas dariam valor ao que realmente é importante. Não esperem ter um tumor, ainda que vocês saiam remidos disso, para decidirem que vocês têm que perdoar mais, amar mais e dar valor e foco àquilo que realmente é importante para vocês. Esse é o meu convite. Amem muito e sejam
curados na identidade de vocês, porque todo o resto será acrescentado. É isso. Incrível, incrível. Eu amei. Nossa, eu tô assim maravilhada com esse ser humano, com essa mulher, tá? Eu queria poder falar aqui 3 horas sem parar, tá? De verdade, vai ter a parte 2 que eu virei sempre. Tá? Porque é muita coisa, o teu trabalho é lindo, gente. Ficamos aqui com essa mensagem, essa mensagem de amor, né? Esse olhar de se consultar. Quem é você na tua essência? Faça acontecer. Pegue a tua história, ressignifique ela e continue. Só continue. Acho que é uma mensagem bacana pra gente finalizar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Você é maravilhosa. Você obrigada também, pelo carinho, por tudo, pela tua contribuição com essas mulheres do Novo Feminino. A gente fica por aqui. Um beijo no coração e até a próxima semana. Tchau, tchau.